Já estamos de volta e agora para aquele bate-papo super especial com os 12 signos do zodíaco. Bora saber o que a semana reserva para todos os nativos. Com ela, Evelyn Jimenez Sanches. Bom dia! Bom dia, Edu. Tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo bem, com bom astral. Com bom astral, isso aí. Vamos fazer as previsões com baralho cigano? Isso, o baralho cigano trazendo a orientação para os 12 signos. E aí depois vamos responder o pessoal, né, com uma pergunta mental, né? Aí vai ser com o tarô? Isso, com o tarô. Tá. Então você que está em casa já pode... Aliás, já já a gente vai liberar aqui um sonzinho, vamos pôr uma trilha para você poder refletir, mentalizar aí uma questão que você esteja precisando, tá? De resposta. Vou pedir aqui para o nosso sonoplasta expert aqui soltar, né, uma trilha de fundo e vamos nesse momento pensar num assunto que você está precisando de uma resposta, tá? Para a gente já ir se concentrando, enquanto a Evelyn está preparando aqui uma carta do tarô para poder te responder, tá? Então pensa aí num assunto que você está precisando de resposta. Concentre-se. De repente peça um aconselhamento de como agir em relação a algo. Ó, o som não rolou, gente, como vocês podem ver, mas pensa aí no assunto, tá? E vamos ver o que já já o tarô te fala. É isso, Evelyn? Isso, o tarô vai dar aí o aconselhamento, a orientação, o direcionamento para essa questão objetiva, né? Às vezes a gente tá começando a semana, tem uma pendência para ser resolvida, alguma questão objetiva, pensa bem objetivamente, direciona que o tarô vai dar a orientação para resolver. Ok, então carta tirada ali para poder te responder já já, viu? Agora, enquanto a gente aguarda aí, né, todo mundo ir chegando aqui para daqui a pouquinho a gente virar essa mensagem, nós vamos conversar com o primeiro signo do zodíaco. Bora saber as previsões para Áries. Os arianos, sai a carta número 13 do baralho cigano, a carta da criança. É uma das 3 cartas, né, de inícios, de novidade. Aliás, hoje nos signos tem todas as cartas aí de novidade, tem as 3 aí. Então, os arianos, uma semana muito boa para inserir coisas novas. A criança traz a energia, o entusiasmo, a alegria, fazer as coisas com o coração puro. A criança fala da verdade. E o número vai dar um 13, que na redução numerológica dá um 4. Então, um 4 pede para organizar as situações para começar a inserir coisas novas, né? Então, é uma carta que traz a fertilidade, traz a alegria. E quem protege aí os arianos essa semana é a linha são os Herês, a linha de Cosme, Damião e Dom. Então, traz a proteção aí dos Herês para começar a semana com entusiasmo e com verdade. Uma carta extremamente positiva, criança. Muito legal, bonito esse baralho cigano, hein, que você está usando hoje. É o baralho cigano medieval. Nossa, muito bonito. Vamos saber então, gente, agora o que vem para Touro. Os taurinos sai outra carta de novidade do baralho cigano, né? A gente tem 3, já saiu 2, aí a criança com os arianos, e os taurinos agora saindo a carta número 1, a carta do cavaleiro, né? Qual é a imagem clássica, né, do cavaleiro? É um homem em cima de um cavalo. Se ele está em cima do cavalo, ele tem uma visão maior, né, mais longe. Então, uma semana para fazer aí projetos a longo prazo, ter uma visão acima das situações. É uma carta de movimento do baralho cigano, então traz um movimento aí para os taurinos controlado, direcionado, é uma carta rápida. A palavra-chave, né, dessa carta do cavaleiro é superação de obstáculos. Então, se vocês têm alguma coisa pendente para resolver essa semana, provavelmente vai superar os obstáculos, vai resolver
com controle e direcionamento, e ela é uma carta de tempo do baralho cigano. É uma carta rápida. É uma boa semana para viagens curtas, para negócios com veículos, moto, carro. E quem traz a proteção para os taurinos essa semana é São Jorge Guerreiro. Então, uma carta que ela abre, que ela inicia projetos. É o número 1 do baralho cigano, que abre toda a sequência, né, do baralho. Então, traz esse momento de novidade com superação de obstáculos rápida. 2 cartas positivas até o momento, hein? Vamos ver o que vem para geminianos. Os geminianos, sai a carta 16 do baralho cigano, a carta da estrela, né? A estrela guia. Então traz para os geminianos o quê? Direção. É um dos luminários do tarô. O que é a estrela? É um pontinho de luz naquele céu escuro. Então a estrela ilumina o céu. Então traz a luz. Aliás, traz também aí essa semana os 2 luminários aí. Então traz direção, traz luz. É uma carta de inspiração, né? A inspiração, tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. Então os espíritos de luz meio guiam os geminianos para estar na hora certa, falando a coisa certa, com a pessoa certa. Então traz aí a inspiração. É a principal carta do baralho cigano espiritual, porque a carta chama a estrela. Quem é o povo das estrelas? É o povo cigano, é o povo do Oriente, né? Então traz a proteção de Santa Sara. Até na redução numerológica traz um 7, que é um número espiritual. É o primeiro número da espiritualidade. Então, é uma carta a melhor de proteção espiritual e de direção e de inspiração. Então, traz esperança, traz fé, traz sorte. É uma carta extremamente positiva para os geminianos aí essa semana. Ok, vamos saber para os cancerianos. Os cancerianos, sai a carta número 15 do baralho cigano, a carta do urso. O urso é sempre uma energia obscura. Então, tomar cuidado com pessoas e situações, né? Porque o urso traz um período, às vezes, de engano. A palavra-chave do urso é falsidade. Então, às vezes, as pessoas ou algumas situações podem aparentar ser uma coisa que não são, né? E cuidar os cancerianos essa semana com as emoções, né? Essa carta ela vai dar um 6 na redução numerológica. E o urso, ele fala de ansiedade, nervosismo, agressividade. Então, as emoções mal trabalhadas travam o raciocínio lógico, né? Porque a palavra-chave do urso é hibernação intelectual. Então, cuidar das emoções para não travar o raciocínio lógico. E cuidado aí com a comilança, porque o urso fala da obesidade, aquela obesidade que já traz as doenças, né? Então, é um período de ter atenção em relação às situações e ter atenção à parte sua emocional interna, né? Ok, vamos então para leoninos. Nesse momento, atenção, você que é de leão. Os leoninos, sai a outra carta de novidade do baralho cigano, a cegonha, né? A palavra-chave da cegonha é mudança através do novo. Então também, aí como os arianos, como os taurinos, sai essa carta de novidade, mudança através do novo. A gente fala, né, que a cegonha é a carta da boquinha. Ela é uma carta mercuriana. Então é uma semana boa aí para os leoninos conversarem, dialogarem, venderem seu peixe. É uma carta comercial, né? Então, venderem seu peixe. É uma carta que traz a fertilidade no início de projetos e ela é uma carta que traz sorte também. A cegonha traz sorte. E o número dá um 8. Então, tem a oportunidade para iniciar coisas novas, para mudar, para conversar, para dialogar e a cegonha trazendo a fertilidade e sorte em todos os projetos aí para vocês. Uma carta extremamente positiva. Então, as cartas de novidades até agora Todas. vieram para Áries, Touro e Leão? Todas novidades saíram. Os As arianos 3. com a criança, né? Os taurinos com a carta número 1, que é o cavaleiro, e os leoninos com a cegonha, que é a mudança através do novo. Saíram todas. Ótimo, vamos ver o que vem agora para a Virgem. Os virginianos, saiu uma das 3 cartas do baralho cigano de corte, né? É a carta da foice.
é um 10 que dá um 1. É um início aí também transformador, mas aonde deve cortar algumas situações. Qual é a imagem assim clássica, né, da foice nos baralhos tradicionais? Geralmente é um campo, né? Um campo de trigo, tem uma foice assim jogada e já tem os montinhos de trigo ali para vender. Então, para você pegar o trigo bom para vender, você tem que cortar na hora certa, para não apodrecer o solo e para o trigo não ficar feio. Então, qual é a dica para os virginianos essa semana? Tem que ter essa semana cortes pontuais. É um período de transição. E ela é uma carta de venda do baralho cigano. Então, também fala das vendas. Então, é um início transformador, porque dá um 10, mas é um início transformador, onde deve ter alguns cortes pontuais para que as coisas sejam colhidas de uma forma abundante, né? Então, traz esse momento de transição para os virginianos essa semana. Pessoal, antes de continuarmos aqui com o restante dos signos, bora tirar uma mensagem para quem está fazendo aniversário essa semana. Então, você que aniversariou ontem no domingão, está fazendo hoje ou nos próximos dias, até sábado, vamos tirar uma runa, trazendo uma mensagem sobre o seu novo ciclo. Bora lá? Vamos lá, vamos pedir o ver. ancoramento de Odin, o deus das runas, e todos os deuses nórdicos e todas as deusas nórdicas, para quem está fazendo o seu ano novo pessoal, né? Seu aniversário aí. Vamos ver o que Odin fala. Olha, sai aqui a runa do Teixo, né? O Teixo, ela é uma das runas, das 3 runas de corte, né? Então fala que a espiritualidade de luz ajuda a vocês a cortarem o que está em excesso, o que precisa, né? O Teixo, ele nasce bastante lá no norte da Europa, né? E lá neva muito. Então fala assim, vocês vão estar resistentes aos obstáculos. Essa runa traz a resistência às dificuldades, né? E do teixo, da madeira do teixo, eles extraem para fazer arco e flecha. Então, qual é a dica para vocês aí? Flexibilidade, jogo de cintura, adaptabilidade, o arco e flecha. E dessa madeira do teixo, eles cortam também para fazer cerquinha de cemitério, porque traz a proteção para as almas. Então, essa runa é uma runa de proteção espiritual, onde tem os cortes pontuais, mas essa runa do teixo, ela fala assim, tem que cortar não cortando. Você corta alguma situação, mas a pessoa nem percebe. Então, por isso que tem que ter esse jogo de cintura, essa flexibilidade. É uma runa que traz transformação, né, e resistência às dificuldades. Muito positiva. Muito bom, então estarão aí mais fortes, mais resistentes nesse novo ciclo. Vamos voltar agora com o horóscopo e saber quais são as tendências para quem é de Libra. Os librianos, sai a carta número 5 do baralho cigano, a carta da árvore. A árvore é uma das 2 cartas do baralho cigano do passado, né? Então, é um período de se voltar ao passado, usar toda a sua experiência para concretizar projetos essa semana. É uma carta fixa que traz momentos de criar raízes nas situações, é uma carta de movimento, porém lento. A árvore é uma carta de tempo no baralho cigano. As coisas se concretizam, porém lentamente. Para crescer uma árvore, você tem que preparar o solo, aí põe a sementinha, espera a árvore crescer, até comer a maçã demora, né? Então é uma semana que vocês têm que ter um pouco aí de paciência. Ela traz um movimento que é um 5, o número, mais lento, e progresso. A árvore cresce para cima, fala de progresso, de cura, dos antepassados. Então é uma semana boa para fazer reverência aos antepassados, né? A palavra-chave da árvore é sábio, sabedoria. É uma semana que tem que usar sabedoria, pedir aconselhamento para as pessoas mais velhas, né? Resolver questões de família. A árvore também é uma carta que fala de família e ela traz a cura. É um bom momento para tomar banhos de ervas também. Então traz as situações sólidas, né, com a experiência do passado, mas é uma carta de tempo demorado. As coisas às vezes atrasam um pouquinho, então tem que ter
sabedoria, tem que ter paciência. Ok, dadas as orientações para você que é libriano, vamos falar agora com quem é de escorpião. Os escorpianos, sai a carta número 28 do baralho cigano, o homem ou o cigano. É uma carta que na redução vai dar um 1. Então, iniciando projetos com ação. Essa carta do homem é uma carta de ação. Então, é uma carta que tem que ter coragem, meter as caras, ousadia, né? E é uma carta de liderança, lidere aí os seus projetos, sua vida. E ela é uma carta mental. Então, é uma semana de usar mais a lógica, a racionalidade, né? Para conseguir as situações. O homem sempre traz apoio de pessoas. A carta do homem, ou cigano, né? É a carta dos bons contatos. Então, podem aparecer aí pessoas para ajudar mesmo. E usar essa semana as características masculinas. O homem é uma carta masculina, né? Então, é uma carta de ação e de uma ação mais direcionada, mais sozinha. Vai fazendo as coisas, não dependa muito das outras pessoas. É o número 1, né? Que dá na redução. O homem fala, vai indo sozinho, sem depender, vai fazendo suas coisas aí que vai dar certo. É uma carta extremamente positiva de racionalidade, de mental, lógico, né? Ok, seguindo em frente, chegamos em Sagitário. O sagitariano sai a carta número 33, a carta da chave, né? Até tem um termo cigano, a chave confirma. Então, confirma abertura. Então, uma semana aí para os sagitarianos de abertura. A palavra principal dessa carta é resolução, né? Solucionar as questões, e é uma carta de tempo rápida. Então, e também aqui depende muito de vocês, né? Uma carta, a gente tem uma chave para abrir uma porta ou fechar, abrir algumas situações que vocês queiram abrir essa semana, ou fechar alguma coisa que não tá boa, né? Encerrar, depende de você, tem que pegar a chave e colocar na fechadura. Então, é uma carta que também não espere muito das pessoas aí. É uma carta iniciática. Essa carta é uma carta número 33. Então, quando sai uma carta 33, é um período bom para fazer, por exemplo, se você está estudando alguma coisa holística, alguma coisa espiritual, é uma boa semana para fazer iniciação. Por exemplo, está fazendo reiki, faz iniciação ao reiki, está fazendo um curso aí de baralho, de tarô, faz iniciação, né, espiritual, porque o 33 traz esse momento de iniciação, né? Então, traz esse momento de abertura rápida das situações que dependem de vocês. E a proteção espiritual é de São Pedro. Essa carta é incrível, né? Ela passa uma coisa boa pra gente, né? De abertura, né? Siga em frente, né? E a chave, por exemplo, quando cai numa sequência de 7 cartas, 5 cartas, numa pergunta, que ela sai no final, a última carta, ela confirma o que veio antes. O que veio antes. Então, a chave é muito positiva. E a principal carta de iniciação espiritual é a chave, a abertura. Hecate, né? A chave também traz toda essa questão de abertura, né? Muito legal, aproveitem, viu? Agora vamos para Capricórnio. Capricórnio. Bora lá. Os capricornianos, sai a carta número 12, a carta dos pássaros. Os pássaros é uma carta tema de parceria e de namoro. Então, o pássaro sempre fala de união, né? Estar junto, apoio, acordo, né? E é uma carta que traz o apoio e traz expansão, porque olha o número lá, dá um 3, né? Então, traz o apoio e as duas pessoas crescendo junto, né? Então, é uma carta que traz suavidade, traz leveza. É uma carta também que traz comunicação. Geralmente os pássaros são 2 pássaros voando na mesma direção. Então existe a liberdade. Se o pássaro quiser vir para cá, ele vai. Mas aqui fala de liberdade, leveza, que as pessoas vão para o mesmo caminho. Então uma carta positiva. E como é uma carta tema de namoro, então é uma boa semana para resolver questões afetivas também, e fazer parcerias comerciais, né? União, né? Uma carta extremamente positiva aí, que traz a liberdade com a expansão. Ok, muito bom, liberdade com expansão.
Chegamos agora no signo de Aquário. Atenção, aquariano. Os aquarianos, sai a carta número 35, né? A carta da âncora. A âncora é a penúltima carta do baralho cigano. Então pede aí para os aquarianos pegarem toda a sua experiência para ancorarem aonde vocês quiserem essa semana. Então lá, o navio ele ancorou, né? Ele chegou no ponto que ele queria. Então aqui fala de objetivos conquistados, de chegar aos seus objetivos. Então provavelmente vocês vão conseguir chegar nos seus objetivos. E essa carta traz segurança, traz estabilidade, são situações mais confortáveis. Na redução numerológica traz um 8, que é o poder. Vocês têm o poder, né? Confiem, essa carta pede isso. Se estabilize, confiem que vocês chegam, ancoram aonde vocês querem. E quem traz a proteção aí para os aquarianos essa semana é o povo do mar, a linha dos marinheiros, né? Então, uma carta extremamente de estabilidade e de confiabilidade. Ok, chegamos no último signo do zodíaco. Bora falar com peixes. Piscianos, sai outro luminário como os geminianos, né? Os geminianos tiraram a estrela, que é um luminário, e agora os piscianos saindo o sol, né? Até tem um termo cigano, o sol clareia. Então as coisas que estão obscuras, elas vão clarear. Então o sol é uma carta extremamente positiva, porque traz a revelação da verdade, traz o esclarecimento de situações. E a dica para os piscianos essa semana é fazer isso aqui que a gente está fazendo aí, ó. Colocar as cartas na mesa, esclarecer situações que estão mal resolvidas, né? O sol traz uma grande energia no arcano menor, né, a cartomancia. O sol é o as de ouros, né? O as é o elemento puro do naipe e ouros, matéria, né? Terra, elemento terra. Então traz a concretização dos projetos, traz equilíbrio, porque na redução dá o equilíbrio, e traz a proteção para vocês do sagrado masculino. Então, de Oxalá, de Jesus Cristo, do Avô Sol. Então, traz uma proteção para vocês. Vocês vão ter mais energia. Até quando eu faço a limpeza espiritual, tem uma parte que eu faço a invocação do Sol. Porque o Sol queima os miasmas, traz a força vital, entusiasmo, alegria. Então, traz essa energia para vocês aí. Uma carta extremamente, é um luminário extremamente positivo, né? Ótimo, e todo mundo que agenda atendimento com a Evelyn ganha a limpeza espiritual, tá? Daqui a pouquinho eu passo os contatos dela. Bom, vamos relembrar então os signos que estão melhores esta semana e aqueles que trazem alertas. Quais são? Ó, novidade, né? Novidade é Áries, né? Touro e os leoninos. Luminários, tudo iluminado aí. Geminianos, né? E os piscianos. O único que não tá muito legalzinho mesmo é Câncer. Câncer curso tem que tomar cuidado com mentira, gente. Câncer é o amigo urso, bate nas costinhas, vou te ajudar. Não vai ajudar, não vai. Entendeu? Então, Câncer é o único que tem que estar um pouquinho mais alerta. E Virgem traz uma transformação, né? Virgem é um início transformador, mas para acontecer esse início transformador tem que dar uma cortada. Ok, chegou o momento de responder a pergunta mental que você fez lá no início, né? Agora com o tarô. Se você não fez, pensa num assunto que você quer saber como esse assunto vai se comportar, tá? Na semana. Vamos cortar aqui para a carta, para vocês poderem manter o olhar fixo na carta e faz a sua perguntinha. Vou virar. Simplesmente uma das melhores cartas dos arcanos maiores, o mundo. Uau. É um sim bem redondinho, bem gordinho, um sim bem gordinho, tá? O mundo, ele é uma carta que traz equilíbrio e expansão. Por que equilíbrio? Porque o mundo tem os 4 elementos naturais, fogo, terra e água. Então traz equilíbrio, essa situação que vocês estão perguntando aí tá bagunçada, equilíbrio, e expansão. Por que traz expansão? Porque ela é regida por Júpiter, né? O maior planeta de todo o sistema solar, o grande benéfico da astrologia. Então traz. Agora, para toda essa coisa maravilhosa que eu tô falando acontecer, vocês têm que usar o nome da carta, o mundo. Sai do mundinho, sai do quadradinho,
tem uma visão mais ampla, é Júpiter, o maior planeta. Então tem que ter, para resolver essa questão, uma visão mais ampla. É a última carta dos arcanos maiores, ela fecha os arcanos maiores, né? Então aqui fala, vocês concluem essa coisa que vocês pensaram, e é um 21 que dá um 3, com crescimento, expansão, Júpiter abençoando vocês e trazendo sorte, mas ó, sem rédea assim, amplo. Tá, abre a visão aí, gente. Abre os horizontes. Galera, para você agendar um atendimento com a Evelyn, anote aí, tá? O Instagram é o @EvelynJimenezSanches. Segue lá. WhatsApp para consultas, código 11, número 987-886000. Repetindo, 11 987-886000. Além dos atendimentos, tem aulas particulares também, né, Evelyn? Isso, eu dou curso profissionalizante de tarô, baralho cigano, runas e yoga. Aula teórica, cada carta tem vários significados. Aula prática, que é aprender, unir as cartas e dar a mensagem. E aula de ética profissional. Então, é um curso profissionalizante. E atende de qualquer lugar do mundo, tá? Não importa onde você esteja, você pode marcar o seu atendimento online com a Evelyn. Obrigado, viu, Evelyn? Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui começando a semana com Bom Astral. Isso aí. Astral excelente, vamos mantê-lo ao longo da semana. Gente, intervalo é bem rapidinho. Quando voltar tem numerologia. Não sai daí.